Glórias a Jesus. Amém? A Ele seja dado. Pode tomar seu assento, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Nós vamos, queridos, dar sequência ao nosso estudo. Abra sua Bíblia aí, lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8. Nós vamos sequenciar o nosso estudo. Nós temos falado já há algumas semanas aqui do tema Vencendo os Maus Pensamentos. E eu creio e tenho a plena convicção de que Deus ele tem algo de especial a falar e a ministrar ao seu coração nessa noite. Quando nós acabarmos de ler, você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos, como é estudo, nós estaremos usando a Bíblia, né, que é o mais importante, é usar a Bíblia, e eu tenho certeza que Deus se revela. Às vezes Deus se revela por um simples versículo que você lê. Meu pastor passa a noite toda aqui pregando, suando, aí no final ele fala um versículo, Deus vai lá e pá, no teu coração, né? Crava a palavra dele lá no seu coração, para você sair daqui renovado e renovado. Amém, queridos? Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Vencendo os maus pensamentos. É o tema que nós estamos estudando. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus amado, em primeiro lugar louvar o teu santo nome, adorar ao Senhor, ó Deus santo, na beleza da tua santidade e ser grato a Ti, ó Deus, por mais um dia de vida e saúde que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus Santo, pelo ar que nós respiramos. Te louvamos pela roupa que nós vestimos, pela água que nós bebemos, pela comida, ó Deus amado, que manteve o nosso corpo físico em pé. E te louvamos pela Tua palavra, que nos mantém erguidos, ó Deus querido, com a nossa vida espiritual. Que eu venho pedir a Ti, ó Deus, que o Senhor venha levar cativo todo entendimento, obediência de Cristo nessa noite. Que o Senhor venha falar e ministrar o nosso coração, falando aquilo que o Senhor deseja falar e não aquilo que nós desejamos ouvir. Porque muitas vezes, ó Deus amado, o nosso coração está tão desejoso de ouvir algo e nós nos distraímos, Senhor, buscando em palavras aquilo que venha satisfazer o nosso desejo. Mas que não venha a ser aquilo que nós queiramos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem, ó Deus amado, reservado para falar e ministrar o nosso coração nessa noite. Por isso, meu Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, fala conosco, ministra o nosso coração, que os céus se rasguem diante dessa igreja nessa noite, meu Pai. É a oração que eu faço ao Senhor no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Vencendo os maus pensamentos. É o tema que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. A última palavra que o apóstolo Paulo, ele deixa é pensai. Ele faz uma indagação. Ele faz uma colocação para os irmãos da igreja de Filipe, algumas exortações para que eles ficassem ligados. E quando o apóstolo Paulo ele entrega essa mensagem aqui do versículo de número 8, quando ele diz sobre tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Note que na última palavra desse versículo, o apóstolo Paulo ele incita, instrui aos irmãos a pensarem.
eu e você também nós pensamos, nós somos seres pensantes. Já dizia o filósofo, ora penso, ora existo, né? E nós pensamos. O grande problema é que muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a lugares tenebrosos. Muitas vezes os nossos pensamentos nos levam a lugares terríveis, a lugares destruidores, a lugares de horror, a lugares cavernosos, depressivos, que parece que nós estamos enfiados dentro de uma caverna, que foi o que aconteceu com o profeta Elias. Ele se enfiou dentro da caverna com medo de ser assassinado, com medo de perder a sua vida. Ele, em depressão, entrou na caverna. E ali ele se escondeu, e ele não comia nem bebia, só dormia. Porque os pensamentos do profeta o fizeram e fez para ele um panorama, fez para ele um cenário de derrota. Apresentou para ele um cenário de derrota, um cenário de perda, um cenário de morte. Porque foi, na realidade, o que o pensamento do profeta Elias fez ele chegar num cenário de morte. O nosso pensamento, muitas vezes, ele pode nos levar também a um cenário de morte, como ele pode também, de contrapartida, te levar a um cenário de vida. Quando Paulo, ele exorta os irmãos da igreja de Filipe, e ele diz para os irmãos se há louvor, se há virtude, né? Ele diz no final assim: nisso pensa, gente. Vocês têm que pensar nisso. Vocês têm que pensar nas coisas que são boas. Vocês têm que pensar nas coisas que são do céu. Vocês têm que pensar nas coisas que trazem vida para vocês. Só que nós estamos vivendo dias maus. O século 21, que é o presente século, o século que nós estamos vivendo, ele não facilita para ninguém. Ele é um século destruidor, voraz. Ele destrói tudo que ele vê pela frente. Ele tenta destruir a tua moral. Ele tenta destruir a ética. Ele tenta destruir a sua vida religiosa. Ele tenta destruir o teu caráter. É só você analisar o que a mídia te apresenta. É deturpação da família. É deturpação da moral, do caráter humano, da ética e da conduta. O certo ficou errado e o errado ficou certo. Porque muitas vezes isso acontece porque nós nos limitamos a pensar. E cá para nós, pensar dá trabalho. Pensar cansa. Quem trabalha pensando sabe que o trabalho intelectual, ele cansa muito mais do que um trabalho braçal. E pensar cansa, pensar dá trabalho. E nós muitas vezes nos limitamos a pensar porque nós não queremos nos cansar. Quem estuda e está fazendo faculdade tem que pensar, tem que estudar, tem que ler. Dependendo da cadeira que você esteja cursando, que seja uma cadeira filosófica, você tem que estudar muito, você tem que ler muito. Isso cansa, isso nos leva a pensar. Só que o que tem se apresentado hoje em dia não são os bons pensamentos. O que muitas vezes tem aflorado na mente das pessoas são justamente os maus pensamentos. Pensamento de derrota, pensamento depressivo, pensamento de perda, pensamento de morte, pensamento de desistência, pensamento de fracasso. É o que muitas pessoas têm pensado hoje.
Só que a Bíblia, ela nos ensina o contrário. O apóstolo Paulo, ele diz para os irmãos: nisso, pensai. Nós temos que pensar naquilo que é bom para as nossas vidas. O nosso estudo diz como vencer os maus pensamentos. Nós vamos aprender que a palavra de Deus nos instrui sobre os pensamentos. Semana passada, nós iniciamos sobre o que não fazer para não se ter um mau pensamento. A primeira coisa é o que não convém fazer para que os meus pensamentos não permaneçam os maus pensamentos não permaneçam em nossas mentes. E eu comecei a falar de alguns conselhos de coisas que nós não devemos fazer. A primeira coisa que foi dita aqui é que nós não devemos alimentar os maus pensamentos. Porque o quanto mais eu alimento o mau pensamento, mais maus pensamentos eu vou ter. Mais maus pensamentos eu terei. E eu li aqui com os irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós não vamos reler, depois você pode marcar e ler em casa. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 22, e Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 6. Não alimentar os maus pensamentos. Queridos, nós temos uma natureza que habita em nós, que se nós dermos margem para ela, ela nos come, ela nos destrói, que é a natureza pecaminosa, é o velho Adão que habita em nós. Nós temos uma natureza que ela tem que ser mortificada todo dia. De contrapartida, nós temos o Espírito Santo de Deus, o homem espiritual que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Nós temos o homem espiritual que habita em nós, que é uma natureza que quer adorar, que quer glorificar, que quer exaltar, que quer engrandecer, que quer ler a Bíblia, que quer jejuar, que quer estar na palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, que quer vir para a igreja, levantar a mão, adorar, exaltar, andar em santidade. Porém, a natureza do velho Adão, do homem do pecado, é aquela que não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a palavra, não quer ter uma vida de consagração. E habita dentro de você também. Habita dentro de nós. São duas naturezas que habitam dentro de nós. Para nós entendermos. A natureza salva do homem espiritual, ela quer viver na presença de Deus. A do homem carnal quer fugir da presença de Deus. De vez em quando alguém mexe com você, te irrita, te tira do sério, fala alguma coisa que você não gostou, te estressa. Vamos ser bem sinceros? Não dá vontade de dar um chutinho na canela? Não dá vontade de falar umas verdades? É um homem carnal tentando tomar espaço. Aí você para, respira, conta de 1 a 200, que de 1 até 10 hoje não está valendo mais nada, né? Antigamente não, conta de 1 até 10 e respira fundo. Mas nós estamos tão fast food que 1 até 10 é pouco. Tem que contar de 1 a 1000. Aí você vai para casa, conta de 1 a 1000, dorme, ora, dorme, ora. Quando você acorda de manhã, o Espírito Santo vai e fala: ei, tira esse mau pensamento da cabeça. Para com isso, deixa disso. Não precisa. Não tem necessidade. Aí você vai, o homem espiritual fala, você vai e joga de lado. Joga para o lado. É como você colocar 2 cães dentro da jaula. Dentro de um canil. Um bravo e um manso. O bravo vai tentar matar um manso. E o manso vai tentar se defender. E vai haver uma briga ali dentro. É como você colocar 2 pessoas inimigas dentro de uma casa. Não vai ficar um querendo matar o outro. Eu te mato. Não, eu vou te matar, eu te mato. O mais forte ganha. O que for mais alimentado vence.
assim é a nossa vida espiritual. Quanto mais eu alimento a minha carne, mais carnal eu fico. O quanto mais eu alimento o meu espírito, mais espiritual eu fico. O primeiro conselho que nós demos aqui para os irmãos sobre o que não fazer é justamente não alimentar os maus pensamentos. Porque o quanto mais eu alimento os maus pensamentos, mais coisas ruins eu vou pensar. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, que é o que nós vamos falar hoje, que não parece não, mas a Bíblia diz assim: diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. As más conversações corrompem os bons costumes. Minha avó dizia assim, gente, eu estou com a voz meio cansada porque eu estou tomando um remédio, quando eu falo muito, me cansa, né? O médico já havia dito que esse remédio ia me trazer um cansaço aí de uns 15 dias. Por isso, de vez em quando eu passo e falo assim, para tomar ar, né? Não é Covid não, tá? Para ficar despreocupado. Para tomar o ar. A minha avó dizia assim: quem se mistura com porco, farelo, come. O segundo conselho que eu quero dar para a igreja nessa noite, sobre o que não fazer, ou o que não fazer, né? O que nós devemos fazer aqui agora. O que nós temos que fazer? Evitar companhias que não te edificam. Nós devemos evitar companhias que não nos edificam. Pastor, como que eu faço para eu evitar companhias que não edificam a minha vida? Queridos, lá em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 26, Salomão diz assim, meu filho, dá-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Mantenha os seus olhos no caminho de Deus. Dê o seu coração para Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala aquilo que o coração está cheio. Um homem mau e um homem bom, num versículo só. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. No livro de Salmos, eu quero ler com você, capítulo de número 1. Salmos, capítulo de número 1. Versículo de número 1. Diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O cristão não deve se assentar à roda dos escarnecedores. Você não quer ter maus pensamentos? Entrega, aplana o teu coração com o coração de Deus. Entrega o teu coração para Deus. Guarda o teu coração.
livra o seu coração. Vocês viram quantos versículos eu acabei de ler aqui relacionado a nós guardarmos, livrarmos, entregarmos o nosso coração para Deus? O salmista no Salmo de número 21, ele diz que bem-aventurado o homem, não é isso? Que não anda no conselho dos ímpios, que não anda no caminho dos pecadores, nem se detém à roda dos escarnecedores. Mas para eu não assentar no caminho, não andar no caminho dos pecadores, nem me assentar à roda dos escarnecedores, o meu coração ele tem que estar aplainado com o coração de Deus. Eu tenho que guardar o meu coração. A Bíblia diz, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Não parece não, igreja. Mas quando nós evitamos as más companhias, as companhias que não edificam, que não vão trazer nada de bom para a sua vida, você passa a ter uma vida melhor. Você passa a se relacionar melhor com seus filhos. Você passa a se relacionar melhor com seus pais. Você passa a se relacionar melhor com Jesus Cristo. Você passa a se relacionar melhor com a sua família. Porque nós não estamos ouvindo, nem nos alimentando de coisas podres. Eu não estou dizendo aqui que você tenha que virar as costas para as pessoas. É bem diferente. Mas eu estou falando aqui que nós temos que filtrar certos tipos de amizade. Eu não posso proibir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, posso? Em hipótese alguma. Mas eu posso proibi-lo de fazer um ninho na minha cabeça. Porque a cabeça é minha. Eu não vou deixar com que ele pouse aqui e faça um ninho. Eu não estou dizendo que você vai virar as costas para um homossexual, para um drogado, para um alcoólatra. Muito pelo contrário, você tem que amá-lo. Você tem que falar de Jesus para ele. Você tem que mostrar generosidade para ele. Tem que mostrar. Peguei ar. Tem que mostrar quem é Jesus. Mas tem que tomar cuidado com as práticas. Ama o pecador, mas abomina a prática do pecado. Eu não tenho que virar as costas se entrar um homossexual travestido ali na igreja e virar as costas para ele e falar misericórdia. Não, está errado. Pai do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos assistir o culto, vamos ouvir a palavra. Com respeito. Falar de Jesus. Porque se eu barrar ele lá na porta e não deixar entrar, eu já comecei a pensar mal ali. Qual é o amor de Cristo que eu estou mostrando para ele? Qual? Ou para ela, que é homossexual também? Ou para o traficante? Ou para o alcoólatra? Qual o amor de Jesus que eu estou mostrando? Eu não vejo nos evangelhos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus virando as costas para ninguém. Jesus ensinava os seus discípulos a pensar em coisas boas. Lembra da mulher adúltera? Que tentaram apedrejá-la, incitar Cristo a apedrejá-la. Não vou contar a história toda aqui não. No final, o que Jesus falou para ela? Mulher, onde estão os seus acusadores? Generosidade, misericórdia, graça, amor. Onde estão? Sei, Senhor. Jesus podia aplicar a lei sobre ela? Podia. Só que Jesus não veio para aplicar a lei em ninguém. Ele cumpriu, mas não aplicou em ninguém. Ele cumpriu para dar exemplo. Chegou para ela e falou: vai e não peques mais.
mais companhias nos levam a nos afastar daquilo que é justo, correto. Mais companhias nos levam a ter maus pensamentos. Mais companhias nos tiram da rota, nos tiram do rumo. Mais companhias te levam para o buraco, para o fundo do poço. E nós temos que evitar as más companhias. E você é uma pessoa inteligente. Você sabe quem quer e quem não quer o seu bem. E quando eu estou falando que é uma má companhia, eu não estou dizendo que essa pessoa ela não seja uma pessoa que não é crente. Porque às vezes tem crente que quer uma má companhia. Cuidado. Tem crente que é má companhia. Porque crente até o diabo é. Agora convertido que eu quero ver. Tem crente que quer a tua derrota. Fala mal de você. Não quer ver o seu progresso. Não quer ver você crescer espiritualmente dentro da igreja. Não quer ver a sua família prosperando. E sempre vai te mostrar o caminho da contramão. Então a má companhia independe de religião. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Eu não, Deus. A má companhia independe de religião. Porque religião não define caráter. Religião não define caráter. Às vezes seu vizinho não é crente, mas é uma pessoa de um caráter ilibado. É uma pessoa de uma personalidade, de uma educação, de uma generosidade, de um companheirismo sem igual. Então eu não estou falando aqui que para você evitar as pessoas não crentes. Para nós entendermos bem isso. Eu estou dizendo aqui para nós evitarmos as más companhias. Aqueles que você está vendo que está te tirando do trilho. Está te afastando de Deus. Está te afastando da sua família. Está te afastando dos princípios éticos e morais. Está te afastando dos seus pais. Está te afastando dos seus filhos. Da igreja. Como diz aí fora, chuta que é macumba. Sai de perto disso. Mas continue orando por ele, continue orando por ela. Mostre o amor de Jesus Cristo. O salmista, no Salmo de número 1, ele diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Calma aí que eu estou respirando, tá? Nem se assenta à roda dos escarnecedores. No versículo de número 2, ele diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita dia e noite. Sabe por quê? Quem anda com mal companhia, sempre vão ver surgindo muitos conselhos que não agradam a Deus. Existem muitos conselhos que não agradam a Deus. Por isso que o salmista, no Salmo de número 1, ele fala: bem-aventurado é o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não tem que andar segundo o conselho dos outros. Você tem que pensar primeiro, analisar, tem que enquadrar, tem que pensar 2 vezes, 3 vezes, para você tomar a sua decisão, a melhor para a sua vida, a melhor decisão para a sua casa.
Não quer dizer que você não tenha que tomar conselho com alguém. Você tem, é bom. De vez em quando sentar com um pastor, pedir um conselho com um amigo, uma pessoa da sua confiança, com seu pai, com a sua mãe, que tem muito mais experiência de vida do que você. Eu gosto muito de conversar com os idosos. Eu tenho facilidade de lidar com os idosos porque eu gosto, porque eu aprendo. A minha avó morreu com 96 anos, não sabia nem ler e escrever, mas era uma sapiência de vida. Mas a palavra final é tua. A decisão final na sua vida é sua. É você quem decide por último. É você quem pensa por último. Ou tem que ser, né? É você que vai dizer sim ou não para você, porque a decisão que você tomar hoje reflete no amanhã na sua vida. E se você tomar uma decisão hoje errada por um mau conselho, você pode se dar mal amanhã. E o que eu já vi de gente se dando mal por ouvir maus conselhos. Nós temos que ter posição, dominar a nossa vida, deixar que o Espírito Santo de Deus nos controle. Porque, meu irmão e minha irmã, o mundo não te ama. O mundo não quer o teu bem. Ele só quer a tua desgraça. E o diabo ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vida. Já tem feito. Para te destruir. Para fazer você ser um derrotado e uma derrotada. Para fazer os seus sonhos serem frustrados, os seus projetos serem engavetados. Para você ter sentimento de derrota. É o que o diabo tenta fazer todos os dias na sua vida, na sua casa. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 33, o apóstolo Paulo ele diz assim, não vos enganeis, mas as más conversações, eu já falei aqui, eu vou repetir para vocês saberem o texto, corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Paulo ele faz uma lembrança para os irmãos da igreja de Corinto. Olha, cuidado com quem vocês estão andando. Muito cuidado com as companhias de vocês. Muito cuidado com as conversas de vocês. Queridos, uma coisa que nós temos que aprender na vida, quando a conversa não está agradando, ou se emudece ou sai de perto. Se não der para sair de perto, fica quieto. Porque aí você não vai ser parcial. Você não vai alimentar. Você não vai participar. Porque às vezes você está num ambiente que não dá para você sair. Não tem para onde correr. Fica quieto. Não dá opinião. Porque as pessoas vão notar que você não está confortável com aquilo. Você não está confortável com aquela conversa. Porque são conversas desagradáveis. São conversas que não traz nenhum tipo de acréscimo para a nossa vida. E não pense você que não te corrompe não, porque te corrompe. Não pense você que não deturpa a tua mente não, porque deturpa. Não pense você que isso vai ficar na sua cabeça não, porque fica. Vai para o teu subconsciente. E quando você menos esperar, você está soltando umas pérolas. Cuidado, muito cuidado. Porque os maus pensamentos procedem também de más companhias. A Bíblia nos ensina isso. Mas para nós
aprendermos, nós temos que guardar no nosso coração. Guardar o nosso coração. Aproximar o nosso coração de Deus. Aproximar a nossa vida do Senhor. Pensar coisas que são do alto. Pensar as coisas de Deus. Pensar no que fazer para ganhar uma alma. Como que eu vou fazer para ganhar aquele colega do colégio? Como que eu vou fazer para ganhar aquele colega do trabalho? Como que eu vou fazer para ganhar Jesus, aquele meu colega para Jesus, é o meu vizinho? Como que eu vou fazer para ganhar o meu tio, a minha tia, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão para Jesus? O que eu tenho que fazer? Isso são pensar coisas do alto, o Espírito Santo de Deus. Ele vai trabalhar no seu coração. Ele vai te dar estratégias. Ele vai te mostrar o caminho das pedras. Quando você vê, você ganhou uma alma para Jesus. 2, 3, porque a Bíblia diz que quem ganha uma alma sábio é. Quando você vê, você se afastou daquilo que não trazia crescimento espiritual para você. Quando você vê, você está dormindo e acorda cantando um hino. Quem aqui já acordou com um hino na cabeça? Não é todo dia não, não é porque eu sou pastor não, que não é todo dia não. Eu sou ser humano igual vocês, peco igual vocês, e me irrito igual vocês, erro igual vocês. Eu não estou um degrau acima de vocês, a gente está tudo no mesmo nível. Mas de vez em quando a gente não acorda ouvindo um hino, né? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Não é isso? Ou aquele graça superabundante, graça, ou videira, 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 vida. Depende de como você acorda. Sabe o que é isso, irmão e irmã? É seu espírito se aproximando de Deus. Sabe o que é isso? É sua alma tranquila. É você tendo uma intimidade com o Espírito de Deus. Não é ocasional. Não é uma coincidência. Não é porque você foi dormir ouvindo Cassiane. Não! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque você tem buscado Deus na tua vida. Você tem elevado seus pensamentos para o céu, para as coisas de Deus. Você não tem deixado a sua mente se corromper, porque o diabo está marretando 24 horas por dia. São nas redes sociais, na Globo, né? Na CNN, nos jornais, dependendo do filme, 24 horas por dia está ali, ó, batendo. Se não vigiar, entra. Mas quando você tem que ter televisão em casa, computador, celular, você pode ver filme, você pode viver uma vida inerte, pelo amor de Cristo. Pode ter Netflix. Eu tenho Netflix em casa, na minha televisão. Eu vejo de vez em quando um filme, vejo uma série para distrair. Mas aquilo que não agrada, eu pula. Mas eu tenho que ter prioridade. E quais são as minhas prioridades? Deus, minha família e a igreja.
Eu tenho que ter prioridade. E quando a minha prioridade está numa escala coerente, eu me aproximo de Deus. E os meus pensamentos estão ligados com os pensamentos de Deus. Por mais luta que você esteja passando, eu já estou terminando. Por mais luta que você esteja passando, por maior que seja o seu problema, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que seja a tempestade que esteja na sua vida, por maior que seja a tribulação que você esteja vivenciando no dia de hoje, se o seu coração estiver aplainado com o coração de Deus, se os seus pensamentos estiverem ligados no céu, a luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, a adversidade vem, a fofoca vem, a mentira vem, a tribulação vem, a escassez vem, a fome vem, a sede vem, a perda vem, mas o teu coração vai estar tranquilo em Deus, porque Deus vai estar falando assim: aquieta o teu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Não se desespere. Deus, Ele vai estar falando com você e você vai estar entendendo o recado de Deus. Porque você sabe que mesmo diante de uma nuvem escura, mesmo diante de um tornado, de um furacão, de dias terríveis, você vai entender que Deus está no controle da situação. Quem tem esse pensamento, pensa desse jeito. Agora, você já viu aquela pessoa pessimista? Choveu, reclama. Fez sol, reclama. Ventou, reclama. Está nublado, reclama. Está frio, reclama. Faz calor, reclama. Vai almoçar ovo, reclama. Vai almoçar um filé mignon, reclama. Aquela pessoa que reclama de tudo, que nada está bom. Eu sei que você não é assim. Pessoas que têm os pensamentos maus e deixam seus pensamentos serem levados para o mal, tendem a ser assim. Tendem a agir desse jeito. Mas as pessoas que entendem que Deus é o Senhor da vida e controla tudo, ela pode estar triste, em frangalhos, mais quebrado que arroz de quinta categoria. Mas ela sabe que na hora certa Deus vai agir. Ela sabe que Deus não dorme, o guarda de Sião não tosqueneja. Ela sabe que Deus está trabalhando a favor dela. Ela sabe que Deus está agindo a favor dela, porque os pensamentos dela estão em Deus. Ela sabe que Deus está articulando a história a favor dela, mas só que o tempo não é dela, o tempo é de Deus. E quando for a hora do decreto de Deus, não há homem, mulher, principado, potestade, embaixo do céu, e acima dos céus, debaixo do oceano, debaixo da terra, que possa impedir o agir de Deus. Então, igreja, eu quero te pedir para ficar em pé. Me perdoe a voz cansada e a lentidão, mas está passando. Eu quero te incentivar nessa noite a você mudar um pouquinho o percurso do seu pensamento. Se ele estiver fora do percurso, claro. Se estiver dentro do trilho, deixa. Eu quero te incentivar nessa noite a você a confiar mais em Deus. Pastor, mas eu confio. Eu falei, não, eu sei. Mas confia mais um cadinho. Só mais um pouquinho. Eu quero te incentivar a descansar em Deus. Não tenta fazer nada que não seja seu. Não tenta dar uma forcinha para Deus. Um empurrãozinho santo, porque Deus não precisa. Ele não precisa. Não precisa, não. Só descansa nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Fala, Deus, está aqui, está na tua mão. Porque se eu fosse agir da minha forma, Deus, eu ia fazer dessa forma aqui, Mas eu não posso. Eu quero que o Senhor haja, porque eu sei que o Senhor vai agir da forma mais correta,
e saudável possível. Então, meu querido e minha querida, faz isso agora. Dá um voto de confiança para você. Dá um voto de confiança para você. Fala: Deus, a partir de hoje eu não vou pensar mais isso. O pensamento pode até vir, mas eu não vou dar mais crédito para isso. A partir de hoje, eu vou olhar esse problema com uma visão diferente, porque é tudo na forma na qual nós enxergamos. Eu vou enxergar esse problema aqui com uma ótica diferente. Eu vou enxergar esse problema aqui como algo já resolvido. Eu vou enxergar esse problema aqui como algo já solucionável. Eu vou enxergar isso daqui como um decreto de Deus de vitória para a minha vida. Eu vou enxergar isso daqui como um agir sobrenatural de Deus. Na certeza de que em dias próximos eu vou ter a resposta. Em dias próximos eu vou ter a resposta de Deus. Eu não vou me alongar mais não, já são 9 horas. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você, mas antes de eu começar a orar, você já pode começar a orar pela sua vida. Começa a orar pela sua casa, ora pela sua família, ora pelos seus sonhos, ora pelos seus projetos. Fala: Deus, tira esse pensamento de derrota da minha mente. Tira esse pensamento de fracasso do meu interior. Porque algumas pessoas só pensam que não pode, que não vão conseguir, que são fracassadas, que não tem condição. Meu irmão, minha irmã, você pode. Você tem condições. Você tem capacidade. Não se diminua nunca. Não joga um balde de água fria na sua cabeça não, pelo amor de Jeová. Não se coloca como mais desqualificado da turma, ou da classe, ou do grupo. Não. Bate no peito e fala: eu sou filho do rei. Quem me capacita é Deus. Quem me levanta é o Senhor. Eu quero, eu vou conseguir. Deus vai me capacitar, Deus vai me dar inteligência. Deus vai me dar ânimo, força, coragem. Para de se diminuir. Para de dizer que você é uma miserável, um miserável. Para de achar que tudo que você coloca as mãos não dá certo. Profetiza coisa boa para a sua vida. Profetiza coisa boa para a sua casa. Profetiza portas abertas para a sua vida. Profetiza coisas boas para a sua família. Para você. Não fica dando legalidade ao diabo, não. Fala: eu posso. Eu vou conseguir. Jesus me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Eu consigo. É Deus quem me capacita, é Deus quem me levanta, é Deus quem me fortalece, é Deus quem me edifica, é Deus que toma minha vida pelas mãos, é Deus que me pega com a mão direita e me ergue e diz: não temas, que eu sou contigo, não te assombres, que eu sou o teu Deus. Para, em nome de Jesus, para de dizer que você é incapaz. Para com esse pensamento do inferno. Porque você pode, você tem capacidade. Deus te dotou de inteligência. Estou pregando positivismo aqui não, em nome de Jesus. Está repreendido. Mas eu estou mostrando para você que você pode, que você tem condições, que Jesus não morreu na cruz do Calvário simplesmente por morrer. Ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Ele quer te dar abundância de vida. E essa abundância de vida, meu irmão e minha irmã, em todas as áreas. Quando Jesus fala que veio para nos dar vida e dá-la em abundância, são em todas as áreas da sua vida. Emocional, sentimental, intelectual, espiritual, financeira, familiar. Ele quer trazer abundância de vida para você.
Mas existe uma questão nisso daí. Você tem que querer. Você tem que querer. Porque se você quiser, você consegue. E não existe ninguém nesse mundo que consiga te parar, a não ser você mesmo. Não existe ninguém nesse mundo que consiga frustrar os seus sonhos, a não ser você mesmo. Não existe ninguém nesse mundo que consiga te derrotar, a não ser você mesmo. Então para de se sabotar. Para de se sabotar. Para de trazer palavras de derrota para você. Maus pensamentos. E profetiza coisa boa. Por mais que esteja tudo negro diante de você, profetiza luz. Profetiza. Deus não falou para o profeta? O que você vê diante de você, profeta? Um vale de ossos secos. O que você está esperando para profetizar sobre eles? Profetiza sobre o vale de ossos secos, Ezequiel. E ele profetizou. E se tornou um exército. Aquele vale de ossos secos. Moisés, quando se deparou de frente para o Mar Vermelho, esquerda, deserto, direita, montanhas intransponíveis, na sua retaguarda, Faraó com seus exércitos, à sua frente, o Mar Vermelho. Ah, meu Deus! Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Porque clamas a mim. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado, Senhor. Toca nas águas. Levanta seu cajado. Agora diz o povo que marche. E a Bíblia diz que o povo marchou e passou em seco, no meio do Mar Vermelho. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes a vitória já está na tua mão. Oh, meu Deus. Às vezes o cajado da vitória já está na sua mão. Só está faltando uma atitude. Qual é, pastor? Levanta e profetiza. Levanta e manda o mar se abrir em nome de Deus, em nome de Jesus. Levanta e profetiza. Mas pastor, eu estou vendo treva, não tem problema. Moisés viu um mar intransponível diante dele. Ele viu um exército voraz vindo atrás dele. Ele viu montanhas intransponíveis de um lado e um deserto de morte do outro. Ele levantou o cajado que estava nas mãos dele e profetizou. E o mar se abriu. O profeta profetizou e aqueles ossos se tornaram um exército de novo. Às vezes, meu querido e minha querida, a vitória está na tua mão. Só falta uma atitude sua. Eu fico por aqui. Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico, Senhor. Eu te engrandeço, ó Deus amado, na beleza da tua santidade. Sou grato a ti, ó Deus, por tudo que o Senhor falou e ministrou ao nosso coração nessa noite. Senhor amado, que o Senhor venha abençoar os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, tenha falado de uma forma toda especial o coração do teu filho e da tua filha nessa noite. Eu não sei, ó Deus, a forma na qual eles entraram aqui nessa noite, ó Deus, como estava o coração, a mente dos teus filhos. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor se fez presente. E o Senhor falou e ministrou o coração dos teus filhos, ó Pai, e que eles saiam daqui nessa noite com uma certeza, de que mesmo que tudo pareça contrário, o Senhor está no controle da situação. Por isso, ó Deus amado, tira os maus pensamentos da mente do teu filho e da tua filha, para que eles possam enxergar dias de vitória, dias de sol, ó Deus, na frente deles. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus amado, sobre a tua igreja, eu profetizo sobre o teu povo, eu profetizo, ó Deus, pensamentos de vitória sobre a vida da tua igreja,
Eu profetizo pensamentos de bênção, ó Pai, sobre a vida da tua igreja. Aqueles que não puderam vir, ó Deus amado, nessa noite por algum problema, por uma enfermidade ou alguma dificuldade, ó Pai, onde eles estiverem agora, ó Deus, eu profetizo sobre a vida deles. Em suas casas, dentro de uma condução, no trabalho, andando pela rua. Eu profetizo sobre a vida de cada um, ó Pai. Mentes saudáveis e sadias, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco eu vou precisar de um balão de oxigênio. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre o tema Vencendo os Maus Pensamentos.